A paz do Senhor, irmãos. Espero que esse vídeo encontre você e a sua casa bem, porque o Senhor ele tem sido fiel, Ele tem cuidado de nós, Ele tem provido as nossas necessidades, tem nos sustentado a cada dia. Eu quero nessa tarde trazer uma palavra ao seu coração, onde eu tenho certeza que vai te alegrar, vai te renovar, vai te sustentar, vai te dar força para você caminhar mais um pouquinho na presença do Senhor. Amém? Antes de entrar na palavra, quero junto com você fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por toda a tua bondade, Pai, por todos os cuidados que o Senhor tem tido conosco, Pai. Deus amado e santo, obrigada pela tua fidelidade, Senhor, com as nossas vidas. Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor neste momento e pedir, Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida, Pai, que a tua palavra, Pai, venha alcançar cada coração. Que o coração que se encontra triste, desanimado, Senhor, que através da tua palavra, Senhor, venha ser renovado, fortalecido, Pai, para a glória do teu nome. Senhor, fica conosco, toma tudo nas tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje, ela fica em 2 Reis, no capítulo 4, a passagem da viúva, onde diz assim: uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então veio o credor para levar-me os meus 2 filhos como escravos. Eliseu lhe disse: que queres que eu te faça? Declara-me o que tu tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte os que estiver cheio. Então ela se foi e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher a seu filho: traze-me outro vaso. Porém ele lhe respondeu: não há vaso algum. E o azeite parou. Então ela foi ao homem de Deus e o informou do acontecido. Ele a instruiu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vive do resto. Irmãos, quando nós observamos todo o cenário dessa história, desses 7 versículos, a gente pode compreender que o profeta, ele não fez nada mais e nada menos do que direcionar, do que instruir aquela mulher. A Bíblia diz que aquela mulher ela foi clamando ao profeta. E clamar não é falar, é bem diferente de falar. Clamar é gritar, é reclamar, é questionar, é requerir aquilo que você tem por direito, é requerir alguma coisa. E aquela mulher, ela chega: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então ela chega clamando. Isso é tão real que o profeta ele é pego de surpresa pela maneira que ela chegou até ele. Ele fala para ela: que queres que eu te faça? Mas aí o profeta pensa um pouco e ele fala: me declaras o que tu tens em casa. Porque o profeta percebeu, irmãos, que aquela mulher ela precisava ser ensinada, ela precisava ser instruída. Então ele diz: me declara o que tu tens em casa. E ela fala: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E ali o profeta começa a instruir aquela mulher. Observe que em nenhum momento a Bíblia fala que o profeta colocou as mãos sobre a cabeça daquela mulher e profetizou que a providência iria vir do céu, que Deus iria mudar o cativeiro dela. Não, nada disso. Ele instruiu aquela mulher. Então, a palavra do Senhor diz que ele falou, para ela. Então, ele disse: vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então, o profeta ele deu uma direção para aquela mulher. E a primeira é que ela tinha que ir em todos os seus vizinhos pegar vasos vazios. Observe que o azeite ela já tinha na sua casa. E a Bíblia diz que era uma botija de azeite. E a gente já ouviu tantas vezes essa mensagem. E eu sempre ouvi como se fosse pouco azeite. Mas não é isso que está escrito. Está falando uma botija de azeite. Se você pesquisar no Google o que é uma botija de azeite, você vai ver que é um frasco pequeno. Então ela tinha um frasco pequeno de azeite. Era pequeno, mas não significa que estava vazio. Era pequeno, mas ele poderia estar cheio. Então Deus, irmãos, ele não é injusto, ele não falha. Pela maneira que aquela mulher chega até o profeta, parece que Deus está sendo injusto com ela.
Parece que o Senhor fez algo assim, não tem sido fiel na vida dela. Mas a gente sabe que o nosso Deus, ele é fiel. Ainda que eu e você não seja fiel, ele vai continuar sendo fiel porque ele não nega a si mesmo. É bem verdade que o Senhor recolheu o esposo dela, o profeta, porque ele já estava preparado. Porém, ela precisava passar por aquilo para ela também se preparar. Então, Deus levou o esposo, porém o Senhor deixou todo o cenário preparado. Observe que o que Deus vai usar para operar um milagre na vida daquela mulher, para mudar o cativeiro dela, não é nada do que ela não tinha. Ela já tinha em casa o azeite, os vizinhos já estavam à sua volta, só que ela ainda não tinha percebido. Então eu já quero te falar, talvez você não tenha compreendido ainda por que esse momento de isolamento dentro da sua casa. Por que você não pode ir para o templo por esses dias? A gente sabe, a palavra do Senhor é fiel e ela diz que há um propósito para todas as coisas, para a vida daqueles que amam ao Senhor. Então tem um propósito de Deus para a tua vida. E um dos propósitos pode ser que o Senhor queira que você observe tudo aquilo que está à sua volta, que você volte os seus olhos para ver tudo aquilo que o Senhor te deu, a família abençoada que o Senhor te deu, as coisas materiais que o Senhor te deu. E às vezes você pode achar que você tem pouco, mas você tem tudo aquilo que você precisa, porque era isso que aquela mulher tinha, tudo aquilo que ela precisava. Então o profeta leva aquela mulher, dá uma volta, dá um giro 360 para ela perceber o que ela tinha. Quando ele fala, pede vasos, não poucos, mas muitos. Então ela tinha que ir em todos os seus vizinhos. Irmãos, os vizinhos naquele momento, para aquela mulher, estava representando apoio, estava representando ajuda, um conforto, um consolo. É como se Deus estivesse falando para ela, observe o que você tem, o que tem à sua volta. E veja que eu não te deixei sozinho, eu não te deixei sozinha. Tem pessoas para te apoiar, tem pessoas para te ajudar. Aleluias. Então ela vai, ela pede os vasos e a Bíblia não fala que nenhum dos vizinhos recusou. Então ela conseguiu pegar todos os vasos, todos os vizinhos ajudaram aquela mulher, todos os vizinhos apoiaram ela. Porém, ela tinha que entrar dentro do seu quarto e ela tinha que fechar a porta do seu quarto, ela e os filhos. O que Deus estava mostrando para aquela mulher, irmãos, é que ela tinha o apoio, ela tinha ajuda. Porém, uma realidade o Senhor não poderia mudar. O esposo dela tinha sido levado. Ele não estava mais junto com ela. Agora ela era a coluna daquela casa. A responsabilidade agora de derramar o azeite sobre a vida dos filhos e sobre a casa era dela. O problema, irmãos, é que ela não sabia usar o azeite. Porque quando o profeta pergunta, me declara o que tu tens em casa, ela tinha providência na casa dela. Porém, ela não tinha aprendido ainda a usar. Porque quem usava o azeite certamente era o profeta. Quando a gente vai ver em passagens anteriores da Bíblia, a gente vê que de profetas, onde fala, se eu não me engano, é lá em 2 Samuel 13, quando Samuel é levado a ungir o profeta Davi, Deus ele pede para que ele vá e enchesse o vaso dele de azeite. Então o azeite era usado pelo profeta para ungir as pessoas e para outras finalidades. Então ela não sabia usar o azeite. Porém o esposo não estava mais lá e agora o Senhor iria ensiná-la a usar a unção, o azeite. Eu quero te dizer, aquilo que você não sabe, aquilo que você acha que você não sabe, o Senhor ele quer te ensinar. O Senhor quer te ensinar a usar a unção que está sobre a sua vida. O Senhor quer te ensinar, homem de Deus, sacerdote, mulher de Deus, sacerdotisa. O Senhor ele quer te ensinar a derramar o azeite sobre os teus filhos. O Senhor quer te ensinar a derramar a palavra sobre o seu filho. Não é à toa esse momento que nós estamos vivendo sem poder ir ao templo, porque a gente sabe que no cristianismo a nossa vida com Deus ela começa dentro da nossa casa, e a gente sabe que muitos valores se haviam perdido, momentos se havia perdido, e o Senhor ele quer chamar a minha e a sua atenção para a gente observar o que a gente tem, o que Ele nos deu, o que Ele nos deixou, a preciosidade que você tem dentro da sua casa, que é a sua família. Talvez você ainda não viveu nenhum momento especial, que se hoje eu perguntasse para você, me fala algo de bom que aconteceu na sua casa esses dias, talvez você ainda não tenha nada para falar, mas hoje, através dessa palavra, o Senhor quer te despertar, homem e mulher, varão e varoa. O Senhor quer te despertar a viver momentos
especiais com a presença dele dentro da sua casa, com os seus filhos, só você, os seus filhos, o seu esposo. A gente sabe que tem lares que tem o esposo, a esposa e os filhos, tem lares que não, tem lares que mulheres são a coluna dentro da sua casa, tem mulheres que representam o pai e a mãe dentro da sua casa, mas o Senhor, Ele quer que você viva momentos especiais e únicos com a sua família. E aquela mulher, ela entra dentro do quarto, e quando ela entra do quarto ali, ela já começa a viver uma experiência linda com o Senhor, aonde primeiro ela começa a administrar a sua casa. Ela começa a administrar porque tinha duas funções para ser feita dentro do quarto. Uma era derramar o azeite, e a outra tinha que trazer os baldes, e depois que eles fossem cheios, o profeta deixou isso bem claro, e separa os que estiverem cheios. Então, ela tinha que administrar ali a função, porém, a função de derramar o azeite era ela que ia ter que fazer. E então ela estava ali administrando o seu lar, ela estava administrando, talvez os filhos, ela passou por conta do seu desespero, passou isso para os filhos. E agora aquela mulher, ela estava com a responsabilidade de passar o contrário, de transmitir fé para os seus filhos, de transmitir que o Senhor é fiel. Olha, meus filhos, você está vendo o que Deus está fazendo? Talvez ela tinha, a mensagem que ela tinha passado para os filhos era que Deus era injusto, ou que ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Agora ela ia ter que falar para os filhos, transmitir para os filhos uma mensagem contrária, de que Deus era fiel, de que o Senhor levou o marido sim, porém Deus deixou a providência. Deus tinha deixado todo o ambiente preparado. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela começa a encher os vasos, ela começa a viver um ciclo. Por isso que era muitos vasos, ela não podia pegar poucos vasos, eram muitos vasos, porque ela precisava repetir aquilo muitas vezes para ela aprender. Ela se acostumou tanto a derramar o azeite que chegou uma hora que os vasos parou e ela não tinha percebido. E ela pede, traz mais vaso. E um dos filhos responde para ela, não tem mais vasilhas. E a Bíblia diz que o azeite parou. Eu quero chamar a sua atenção para dizer que o azeite parou. Ele não acabou, ele só parou. E ela vai, depois que o azeite parou, ela vai até o profeta. E quando ela chega no profeta, ela fala tudo aquilo que tinha acontecido. E o profeta diz para ela, ó, vai, vende o azeite, e o que sobrar, você vai viver do resto. O azeite não tinha parado. E a direção que o profeta deu é que ela tinha que vender e pagar toda a dívida dela. E que ela iria viver do resto. Era resto. Então, isso significa que uma hora o azeite poderia acabar. Porém, aquela mulher já tinha aprendido a lição que ela precisava aprender. Ela já tinha aprendido que milagre acontece dentro do quarto. Ela já tinha aprendido que providência acontece dentro do quarto. Ela já tinha aprendido que Deus muda o cativeiro dentro do nosso quarto. Não é quando a gente está lá na igreja, na frente de todo mundo, ali é um complemento, ali é um alimento. Mas para você verdadeiramente ter uma intimidade com Deus e viver experiência com Deus, é dentro do seu quarto. E as experiências que o Senhor quer dar para mim e para você não é só para nós não, é para nossa família. Então eu quero te dizer, aproveita esse momento. É interessante quando o profeta ele fala assim, os vasos cheios, deixa à parte. O Senhor ele quer chamar a tua atenção, homem e mulher de Deus, para o que está vazio dentro da sua casa. Observa. Às vezes a gente fica se atentando tanto ao que está cheio. Às vezes você se preocupa tanto com você está tendo alimento, você está alimentado, está fortalecido espiritualmente. Mas o Senhor ele quer chamar a sua atenção, ele quer que você observe o que é que está vazio dentro da sua casa. O que é que está precisando de azeite dentro da sua casa. O que é que está precisando de oração, quem está precisando de ajuda à sua volta. O Senhor ele está dizendo, para de se preocupar com o que está cheio. Pare de se preocupar com o que está cheio, se preocupe com o que está vazio. Olhe para dentro da sua casa, veja como está o seu filho, veja como está o seu esposo ou esposo, veja como está a sua esposa. Aleluias. Veja como está a sua esposa, veja como está o seu ambiente. Veja como está todo mundo com azeite, já está todo mundo cheio. Se ainda não está todo mundo cheio, se está vendo alguém ainda borocrochô, se você está vendo ainda alguém distante do Senhor, sem muito ânimo para orar, sem muito ânimo para ler a palavra, eu quero te dizer, você ainda tem trabalho. O Senhor ainda quer te usar para encher os vasos dentro da sua casa, para você derramar a palavra dentro da sua casa, para você
entrar dentro do seu quarto e semear mais oração dentro da sua casa. Aleluias. Eu tenho falado para o Senhor e tenho pedido a Deus, Senhor, me ajuda a compreender, porque eu sei que tem um propósito do Senhor para esse tempo que nós estamos vivendo dentro da nossa casa, porque eu não quero voltar para o templo da mesma maneira. Se a gente tinha perdido valores, irmãos, nós precisamos achar esses valores. Ou seja, se a gente perdeu os valores, nós tinha alguma coisa que estava vazia na nossa vida e o Senhor, Ele quer encher. E eu tenho falado para o Senhor, Deus, eu só quero voltar quando eu tiver compreendido verdadeiramente tudo que eu preciso aprender para voltar e fazer diferente, para os nossos cultos serem diferentes, nossos cultos individuais serem diferentes, irmãos, para começarmos verdadeiramente a cultuar dentro da nossa casa, para levantar altares verdadeiramente dentro da nossa casa. Ei, aproveita esse momento com a sua família, jovem, adolescente, mãe, pai, aproveita esse momento com a sua família e ore mais, louve mais, ministre mais a palavra sobre teus filhos. Só que antes de você ministrar, você precisa entrar dentro do seu quarto para poder se alimentar. Para a gente poder passar, a gente precisa primeiro estar cheio. E o Senhor, Ele quer te encher para que você venha transbordar dentro da sua casa. Amém? Que essa mensagem venha alcançar o teu coração e venha te alegrar nessa tarde. Que o Senhor abençoe a todos. Um beijo, um grande abraço. Saudade de todos vocês. Deus abençoe o lar e a família de cada um.